Olá, meus queridos, muito boa noite. Estamos em mais uma live, agora com um tema interessantíssimo. Tenha certeza, você vai gostar, vai se apaixonar, porque é um tema assim com muitas experiências de crimes que aconteceram, casos reais, casos conhecidos, casos de experiências pessoais que o nosso pastor e também comissário de polícia tem e carrega no seu currículo ao longo da sua carreira como policial da Polícia Civil aqui do estado do Rio de Janeiro. E ele vai elucidar, vai trazer coisas assim maravilhosas. Eu estava já num preâmbulo com isso, já conheço o seu livro, já o recebi, mas as histórias, elas são assim muito gostosas de serem ouvidas. E quando a gente interage participando, é muito bom. Quero te saudar como um bem-vindo aqui na nossa live, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo aqui com você nesta noite para participarmos de um momento tão legal, tão interessante. Já à medida que eu fui mandando mensagem para as pessoas, da minha lista de contato, do meu WhatsApp, os anúncios que nós fizemos nas nossas redes sociais, eu já tinha sido abordado, fui abordado por pessoas. Mas isso é sério mesmo? Que isso? Que história é essa? O negócio é esse de revelação divina para elucidar um crime? Ué, então é assim? A pessoa fica sentada, vem uma revelação e a pessoa vai desvendar o crime só porque recebeu uma revelação? Então ele vai contar direitinho como ele consegue elucidar as coisas, claro, com a inspiração de Deus, com aquilo que Deus conduz na vida dele, para que ele possa, então, estar elucidando esses casos. Eu quero saudar aqui, antes de ouvir a palavra dele, eu quero já saudar aqui algumas pessoas que já estão nos linkadas aqui conosco. Já temos 64 pessoas nos assistindo ao vivo, e essa live, sempre que a gente termina, depois ela dobra, triplica de visualizações. Isso é muito legal. Eu peço já a você para que possa compartilhar essa live agora, já. Compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, porque essa live, com esse assunto, com esse tema, meu querido, minha querida, você vai fazer com que as pessoas, que às vezes são céticas em determinados assuntos, possam entender como é o agir de Deus na vida de uma pessoa, na vida de um homem, na vida de uma mulher. Será que ele realmente pode ajudar alguém a ser capacitada ou a buscar ajuda divina para elucidar um caso, um crime? Isso é verdade? E nos casos mediúnicos, isso é possível? Isso acontece lá também? Tudo isso ele vai falar hoje. Ó, fica ligadinho, compartilha essa live conosco, você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Vai ser uma live muito produtiva e eu quero muito, mas muito a sua participação ao vivo aqui conosco. Faça perguntas para nós e aí eu vou lendo para ele aqui. À medida que você for mandando a pergunta, eu vou respondendo, eu vou passando para ele e ele vai responder ao vivo para você. Eu quero saudar aqui a Edenir Bastos, a Valéria, a Cristina, ao Erasmo da Gama Rocha, meu amigo querido pastor Erasmo, está falando lá do Ceará, do estado de Ceará, de Fortaleza. Querido Erasmo, obrigado pela sua presença, querido. Você é muito bem-vindo aqui, você sabe disso e mora no meu coração. O João Batista, da Movap, da Associação de Moradores, lá de Paciência, está assistindo também. O Eduardo Anderson, a Adélia Lisboa, ô minha pastora, está falando lá do estado do Amapá. Olha só, o senhor já está extrapolando, viu, o estado do Rio de Janeiro. Nós estamos indo longe através das visualizações aqui dos nossos queridos amigos e irmãos em Cristo, pessoas que nos admiram de alguma forma e até mesmo aqueles simpatizantes, não nos conhecem, mas gostam do nosso trabalho. E é com muito prazer que eu estou aqui para falar e mostrar um pouquinho desse trabalho. O Leone Cordeiro, vereador de Quissamã, meu querido amigo, meu irmão, obrigado, lá de Quissamã, pertinho de Campos, homem amigo e competente. Obrigado pela sua audiência, Leone. A Sandra Loureiro, o Jean Carlos Rangel, a Solange Soledade está falando do Meyer, Júlio César Magalhães, Joseli Alves, Alex Ben Sabat. Olha, tem muita gente já assistindo, já estão chegando a 80 visualizações. E eu quero exatamente isso. Gente, leve a sério isso. Compartilhe essa live.
Sempre que você compartilha, o nosso número de visualizações ele aumenta absurdamente. Mas por quê? O nosso maior interesse é que vidas sejam alcançadas. E é isso que a gente quer. Então, quando você compartilha, você já está ajudando essa conversa, esse diálogo, ir longe, e vai longe. Vai muito longe, tá bom? Siga também as minhas redes sociais, tá aí. Nós temos o Facebook. Vai lá, curta a nossa página. Siga o nosso Instagram também, @EliseuKessler. A nossa página no Facebook é facebook.com/EliseuKessler. Você já está aí no link, você pode já curtir a nossa página. E se inscreva também no meu canal do YouTube, é youtube.com/EliseuKessler. Tá bom? Então, gente, vamos voltar aqui agora. Tem muita gente que está assistindo, já chegamos a 80 visualizações. Pastor Alexandre José da Silva, pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão. Daqui a pouco eu vou lendo mais um pouquinho dos nossos amigos que estão participando conosco. Mas eu quero já passar a palavra ao nosso querido pastor Daniel Gomes para que ele possa dar a sua saudação inicial e nós começarmos a fazer uma interação com o nosso povo que está assistindo e atento e ansiosos, meu pastor, para poder participar e perguntar algumas coisas em relação a tudo aquilo que nós vamos falar aqui. Boa noite, pastor Daniel. Boa noite, Eliseu. É uma satisfação estar aqui esta noite, participando dessa live, tentando esclarecer os nossos amigos e até a sociedade. Primeiro, sobre esse tema tão importante, que é os crimes que ocorrem nessa sociedade. Segundo, de que forma eu consegui sucesso no sentido de esclarecer grandes crimes que deixavam a sociedade totalmente transtornada, mas que a justiça foi feita. E como diz a palavra de Deus, a justiça provém do Senhor que fez o céu e a terra. E nós somos instrumento de justiça. Amém, meu querido pastor. Muito bom essa sua colocação e nós vamos começar a elucidar. Eu quero saudar aqui também o Guilherme Kessler, ele é meu primo, está falando do Rio Grande do Sul, da cidade de São Leopoldo. Ô Guilherme, que prazer, querido, estar aqui com você. Pastor José Carlos dos Santos, pastor presidente da Assembleia de Deus do Lins de Vasconcelos, está presente conosco aqui também. Pastor José Carlos, muito obrigado. O senhor faz falta aqui na live, nós vamos fazer uma com o senhor, tá? As suas palavras aqui na live que nós fizemos foram maravilhosas. Então, vai ser muito legal participar com o senhor aqui, tá bom? Meu querido pastor Daniel, o senhor escreveu um livro, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, Como Desvendar Crimes com a Ajuda Divina. A gente sabe que um policial, para se tornar policial, ele passa por um critério concurso, né? E após o concurso, vocês estudam técnicas específicas, perícia e uma série de coisas para desvendar crimes. E eu queria entender e que o senhor explicasse um pouco como diferenciar a técnica que é usada como policial da ajuda divina que o senhor tem, e depois eu vou fazer uma outra pergunta em cima disso, mas a ajuda divina que o senhor tem e os critérios que o senhor utiliza para que isso aconteça, para que isso seja desvendado, para que os crimes sejam elucidados. Como é que o senhor atribui a ajuda divina no caso de uma investigação quando o senhor tecnicamente estudou sobre esse assunto? Eliseu, a ajuda divina, que eu me refiro a esse livro, que me deu muita felicidade em escrevê-lo, né? Porque é um livro realmente que ele faz uma conexão, inclusive bíblica, sobre os fatos que ocorrem nessa sociedade. Na verdade, a ajuda divina ele é muito trabalho, muita ida ao local, muito profissionalismo, muito amor pelas testemunhas que vão prestar depoimento, porque as pessoas já estão debilitadas, e ela requer um policial que tenha amor a essas pessoas. Isso eu sempre demonstrei, no sentido de trazer essas pessoas próximo a mim. Já até chorei em algumas investigações, porque a Bíblia diz que chorar com os que choram, né? Mas esse trabalho é um trabalho de profissionalismo, e eu entendo que há um interesse divino de que a justiça se cumpra na terra.
Se nós entendemos que a justiça foi instituída por Deus, Romanos 13 diz que a justiça foi instituída por Deus e devemos ser submissos a Ele. Então, quer dizer, nesse entendimento, o próprio Deus criou a justiça e a polícia para que pudesse ordenar essa terra. Nós vemos lá desde o passado, né? Quando Moisés trouxe as tábuas da lei. Então, o mundo sempre viveu a revelia da lei. E Deus sempre se preocupou em ordenar essa terra, né? Nós agora temos aqui o nosso Código Penal, que é uma legislação. Nós temos o Código de Processo Penal, tudo que o direito regula. Nós temos norma na igreja, nós temos norma no condomínio, nós temos norma na polícia, né, o estatuto do policial. Então, a vida é feita de normas. Mas como o homem é um ser muito difícil, quando eu falo homem, me refiro ao ser humano, né, a mulher também, e até citaria que as mulheres hoje elas estão muito mais violentas na prática de crimes, ou seja, a mulher, que era um ser tão puro, tão tranquilo, ela conseguiu extrapolar esse momento criminoso, e essa ajuda divina foram crimes que, na verdade, eu não tinha pistas. Estava eu, às vezes, numa estrada escura, sem saber de que forma chegar aquele criminoso, e repentinamente cai aquela prova de paraquedas na sua frente, e você consegue, dali, desvendar aquele crime e dar uma boa resposta à sociedade. Então, eu entendi, entendo, e sempre vou entender que faz parte do trabalho do policial, primeiro as ciências auxiliares, e para tal eu coloco o próprio Evangelho, né? Nós temos várias ciências auxiliares que nos auxiliam na tomada de declarações, e isso tem me feito ter sucesso nessa área de crimes. E até lancei um segundo livro, que depois nós vamos falar sobre ele, né? E eu venho fazendo esse trabalho já há 32 anos, muito satisfeito com esse trabalho. Estou lotado ali na divisão de homicídio, no Departamento Geral de Homicídio e Proteção à Pessoa do Rio de Janeiro, um local difícil realmente, um local que você tem visto a desagregação social, a desagregação familiar, e isso nada melhor do que você ter um equilíbrio de Deus na sua vida, e dentro desse equilíbrio você trazer essas pessoas para colaborar com o investigador, e com isso eu tenho obtido grande sucesso. Quer dizer, a fórmula não é uma fórmula super, é uma fórmula de muito trabalho, muita dedicação, muito respeito às pessoas, né? E com isso, o que falta, Deus completa. Olha, pastor, eu estou recebendo uma mensagem, uma pergunta aqui que diz o seguinte: no caso do servo de Deus, a ajuda divina é intuitiva ou sobrenatural? Eu entendo que a ajuda divina aí, ela nasce. Agora nasce com trabalho, né? Eu teve um caso aqui que eu trabalhei que mataram um padeiro na Barra de Guaratiba, mais precisamente na estrada Roberto Bulemax, Sim, conheço. Esse padeiro, às 6 horas da manhã, ele fazia entregas de pães com uma moto com um engradado de pão, e um carro preto parou e alguém atirou nesse padeiro. Ele correu e caiu dentro de um quintal de um restaurante, e alguém pega um pedaço de pau e vem e amassa o crânio dele com um capacete, batendo, até que esse rapaz perde a vida. E eu fui 3 vezes lá na Barra de Guaratiba, e eu saí pelaquela estrada andando a pé, analisando como é que pode ter acontecido isso. Não havia uma testemunha sequer, e caminhando naquela estrada eu cheguei a um ponto que eu vi que tinha um pardal de velocidade. Eu analisei, poxa, se esse camarada matou aquele padeiro, ele saiu com esse carro, ele jamais passou aqui a 40 quilômetros. E ao pedir ao Detran aquela informação, veio a placa do carro, e esse carro era o carro criminoso. E a investigação evoluiu, e um mês depois nós descobrimos que o assassino era uma pessoa que saiu lá de Minas Gerais, lá de Manhuaçu, por causa de uma traição ocorrida com esse padeiro e a sua esposa no passado. Ele veio ao Rio de Janeiro, descobriu que o padeiro entregava pão naquela estrada, e para ali ele ficou aguardando. Quando o padeiro passou, ele pediu que ele parasse e atirou nele, e depois, com esse taco de beisebol, ele atingiu a cabeça daquele padeiro. Então eu entendi ali que Deus realmente atuou, me dando sabedoria. Agora a sabedoria vem aliada justamente ao trabalho. Se eu não jamais fosse aquela estrada, caminhar naquela estrada até o final,
eu jamais teria conhecimento de que havia aquele pardal e que aquele pardal poderia ter marcado aquela placa, né? Então, tudo é uma consequência de você certamente pedir a Deus sabedoria. A Bíblia diz que se você pedir, Deus dá sabedoria. E você também trabalhar com muita perspicácia, muito carinho, muita vontade de solucionar e dar uma resposta à sociedade, porque eu costumo dizer que a coisa mais importante que tem é quando uma família clama por justiça e a polícia consegue dar uma resposta dizendo aqui está o crime e essa é a motivação do crime. Então, isso é uma coisa que eu já até contei, às vezes, de que a gente, às vezes, está na delegacia e um grupo está festejando, que é os policiais, por desvendar aquele crime. E do outro lado está a família chorando por saber que o crime foi esclarecido. Porém, eu vejo que todas essas vezes a família chora de felicidade, porque diz, eu queria uma resposta, e a resposta me foi dada, né? Maravilha. Olha, eu quero fazer algumas observações aqui, a gente vai voltar a falar, mas eu quero, assim, a Richelle, ela está falando de Santo Antônio de Pádua, a minha querida afilhada, eu gosto muito de você, viu? Muito obrigado pela sua audiência, querida, é um prazer ter você aqui conosco. O Antônio Calegário disse que trabalhou com um senhor na Polícia Civil, está lhe dando saudações aqui e lhe parabenizando. Tio Antônio Rangel também está ao vivo aqui com a gente. Obrigado, tio, pela sua presença. É um prazer tê-lo conosco também. O Alexandre Grola, oficial militar, está lhe dando os parabéns também por essa live aqui que está participando conosco. O Luiz Carlos Coelho, ele está falando do Estado do Espírito Santo. Obrigado, nosso querido Capilé. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui conosco. A Maria Aparecida Teixeira, ela está em Portugal, está assistindo de Portugal. Nossa live é internacional, ela vai longe. Cida, querida, muito obrigado pelo seu carinho também e pela sua presença aqui conosco, tá bom? Pastor Evandro Barbosa, da Igreja Batista Vale Rio, a esposa dele participou aqui com a gente na semana passada. E a Samira está falando da França. Olha, Portugal, França, estamos indo longe. Por isso que eu falo, gente, compartilhe essa live. Esse tema é muito interessante. Ele vai começar a contar aqui histórias, casos do... Como é que ele desvendou o crime do jornalista Tim Lopes? Ele vai contar aqui. Como é que foi o caso daquele pastor e cantor famoso no Brasil inteiro, Gastão Martins? Ele vai contar aqui. Então, nós vamos voltar aqui. Pastor, eu quero já então iniciar. Como é que o senhor... desvendou o caso do Gastão Martins? Foi um caso assim muito famoso, porque ele era um cantor muito famoso, era cantor de rádio, ele saía por tudo que era lugar, ele era muito conhecido nacionalmente e de repente aconteceu aquilo com ele. Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história do crime, como o crime ocorreu e como foi que o senhor foi impulsionado, e o senhor entende por ser uma ajuda divina que o levou a esse caminho para poder elucidar esse caso. Como é que aconteceu o caso Gastão Martins? Eu mandaria até um abraço para o Calegário, meu amigo, realmente tive a honra de trabalhar por quase 10 anos com o Calegário, um grande companheiro. E, na verdade, o que acontece? O crime do Gastão Martins foi um crime que muito me chamou a atenção, porque eu não estava numa delegacia de homicídio. Eu estava na delegacia de roubos e furtos de automóveis. E uma equipe de rua localizou um carro abandonado. Esse carro estava na Via Dutra, na altura de Nova Iguaçu. Esse carro tinha muito sangue na mala e dentro do carro tinha uma Bíblia e um CD. Imediatamente me contactaram, eu falei, traz esse carro para a delegacia. E esse carro chegando, eu peguei aquela Bíblia e o CD e verifiquei que se tratava do cantor e pastor Gastão Martins, a qual eu conhecia por apresentações quase diárias na Rádio Melodia. E eu sempre fui um investigador muito perspicaz no sentido de me adiantar aos fatos, nunca ficar aguardando. Eu fiz um contato telefônico com a Rádio Melodia, fui recebido até pelo Eliel na época, e eu disse a ele, rapaz, eu estou diante de um impasse aqui, eu estou com um carro vermelho, esse carro pertence, está com a Bíblia dentro do Gastão Martins e um CD, e eu precisava dessa sua ajuda. E 10 minutos depois já estava no ar da Rádio Melodia. A Rádio Melodia anunciando, quem esteve como pastor e cantor Gastão Martins ontem à noite,
compareça à delegacia agora, os policiais estão tentando localizá-lo, o carro dele foi localizado. Isso foi direcionado diretamente através da rádio? É, através da rádio. O carro pertencia ao Nando da Lancel na época, era um carro importado. E momentos depois o pastor Paulo César, até falecido meu amigo pastor Paulo César de Nova Iguaçu, chegava à delegacia e dizia, ele esteve comigo ontem até meia-noite. Eu fiz um aniversário lá em casa e ele saiu dizendo que era para Belfor Roxo. E Belfor Roxo, ele não chegou. E, na verdade, ele deve ter desviado o caminho dele. E, imediatamente, nós resolvemos pedir, através da autoridade policial, a quebra do sigilo telefônico do Gastão. E surgiu um número telefônico que ligaram para ele 3 vezes naquele dia, né? Às 7 horas, ligou depois às 9 horas e ligou às 11 horas. E eu disse, certamente esse telefone vai trazer uma pessoa que pode ser a pessoa que encontrou o Gastão e que possa ter praticado esse crime. E ao verificar aquele telefone, eu verifiquei que era de um orelhão, um telefone público, instalado numa praça lá em Nova Iguaçu, na chamada Rua da Lama. E ali os colegas disseram, Daniel, você é um homem de investigação, porém, ficou difícil agora, né? E esse crime, na época, até o governador Garotinho se manifestou, pedindo que a polícia tivesse uma investigação especial, porque se tratava de um pastor e cantor muito conhecido, né? E ali eu resolvi ir à rua, a Rua da Lama. Eu cheguei na Rua da Lama, só tinha eu e o orelhão, eu costumo dizer. Eu com o inquérito debaixo do braço, com a capa do disco do Gastão Martins, que foi encontrado dentro do carro. Nessa altura do campeonato, o corpo dele já havia sido encontrado em Queimados, no matagal, desovado, né? E ali o fato já tinha tomado um rumo de investigação. O delegado de Queimados, na época, o doutor Ivan, imediatamente me disse que o inquérito ia ficar na minha mão, porque, por eu ser um policial experiente, ele preferia que eu continuasse aquela investigação, né? E eu ali continuei, cheguei à Rua da Lama, me deparei com o orelhão e algo falou na minha mente, liga para esse orelhão e vê quem atende esse orelhão. Isso já tinha 98 dias de investigação, ou seja, a gente já tinha ouvido várias pessoas, já tinha visto vários suspeitos do crime, mas faltava um link ali. E aí eu liguei para o orelhão e deixei que o orelhão chamasse por 10 vezes, naquela rua deserta, e repentinamente sai um homem correndo de um restaurante e atende aquele orelhão. De um restaurante? E eu disse para ele, amigo, quem ligou para o orelhão fui eu gostaria de conversar com o senhor. Entrei no restaurante dele, sentei-me numa mesa e pedi a ele, você pode nos servir alguma coisa? Ele falou, eu tenho um bolinho de bacalhau, e me veio uma Coca-Cola. Meu companheiro pediu lá um refrigerante, e sentado ele disse, estou investigando a morte de um cantor e pastor que foi assassinado, e esse orelhão, alguém ligou para ele, o senhor saberia quem costuma ligar muito desse orelhão? Ele falou, meu amigo, tem dia que tem fila aqui nesse orelhão. O senhor vende ficha telefônica? Ele falou, não vendo ficha telefônica. Eu digo, vou te mostrar a foto do pastor e cantor, porque de repente você o conhece. E ao mostrar, aquele homem arregalou os olhos, disse, mataram esse pastor e cantor? Eu digo, mataram por quê? Então, porque o meu segurança aqui, ligava para ele, ele vinha aqui, jantava e entrava no carro e saía com ele. E os meus olhos chegaram, brilhou naquele momento. O segurança do restaurante. Do restaurante. Ligava para o Gastão Martins. O Gastão vinha ao restaurante, jantava, e no final ele embarcava no carro e Gastão Martins saía com ele naquele carro. E ali eu fiquei boquiaberto, e eu disse, me chama o segurança. Ele disse, tem uma semana que ele pediu demissão. E no entendimento policial, na linguagem policial, o criminoso, quando ele pratica um crime, ele geralmente fica inquieto. E era o segundo passo daquele segurança de pedir demissão. E eu falei, você tem o livro de empregado? E ele me trouxe aquele livro de empregado, e eu verifiquei a foto, todos os dados daquele funcionário, e falei, você vai para a delegacia comigo, que nós vamos verificar, vamos te ouvir, e vamos tentar verificar o que houve. E quando aquele homem embarcava na viatura, ele disse, e tem outro detalhe, o senhor disse que o crime foi praticado por uma arma de calibre 38, eu falei, foi. Por que você fala isso? Ele disse, porque eu tenho uma arma registrada aqui na minha caixa registradora, de calibre 38, e esse segurança, ele dizia para mim, que se ele precisasse usar essa arma, ele recolocaria as munições, que ele tinha essas munições guardadas.
E eu pergunto para o senhor, se esse rapaz pegou essa arma e com essa arma praticou o crime contra o pastor, e eu pedi imediatamente a ele que pegasse aquela arma e levasse à delegacia e apresentasse à autoridade policial aquele revólver 38 para que fosse analisado. E dias depois o resultado era positivo, aquela arma era a arma do crime. E aí eu consegui descobrir que aquele rapaz ia incorporar no Exército no dia 15 de janeiro do ano. E eu consegui ligar para a casa dele sob argumento de que eu era um oficial do Exército, que fazia levantamento das pessoas que iam servir o Exército, e a família disse, não, ele está em São Paulo na casa de uma tia, mas dia 10 ele está voltando para o Rio, porque dia 15 ele vai incorporar. Porque nós tínhamos duas opções, ou prendê-lo lá no Exército, quando ele incorporasse, ou prender em casa. E no dia 10, realmente, ele chega de São Paulo, e eu recebo a informação que ele está jogando um futebol, e chego no campo de futebol ali com a equipe de policiais, e pedimos os jogadores para sentar no chão, porque eu não o conhecia pessoalmente assim. E ali eu perguntei, alguém aqui entre vocês tem o nome de Manuel? E, na verdade, isso é uma pista falsa que o investigador dá, porque o nome dele era Robson. E fui naquelas pessoas semelhantes e falei, você, seu nome é Manuel? E quando cheguei nele, ele falou, meu nome é Robson. Eu falei, Robson, é você está preso por um crime de homicídio que você praticou. E ele ali realmente confessou os fatos, porque praticou, disse que naquele dia ele pratica o crime contra Gastão Martins lá na estrada de Nova Iguaçu, e ele pega o corpo de Gastão Martins, leva para cima do mato e desova ele no morro. Depois ele desce com o carro, vai para a Via Dutra e abandona o carro ali justamente em frente ao Rio Sampa e atravessou a passarela para a Rua da Lama, onde ele trabalhava. Então o carro ficou ali com sangue no interior, a Bíblia e o CD. Então foi um crime na época realmente que demorou 98 dias. Na época o governador Garotinho se manifestou, elogiou a equipe, elogiou o delegado e toda a equipe que comigo trabalhou. E realmente foi um fato que me chamou a atenção, porque é um fato dificílimo, né? E eu consegui justamente, isso foi matéria do Fantástico na época, e eu vim nessa linha sempre, entendendo que há um interesse divino, que a justiça se cumpra na terra, e o instrumento de justiça é o policial. Eu tenho uma história no meu livro que eu conto, policiais ou anjos, porque nós entramos num cativeiro, resgatamos um português que estava sequestrado, e esse português se ajoelhou e disse, vocês não são policiais, vocês são anjos que o meu Deus mandou. E eu me senti o próprio anjo ali. Né? Eu quero, pastor Daniel, falar, assim, lhe perguntar sobre a questão mediúnica, e o senhor até antes da gente começar a live, a gente estava conversando um pouco sobre isso, o senhor me falou dessas questões. Mas eu quero antes dizer, o Adroaldo Lopes, ele está dizendo assim, boa noite. Isso é melhor. Obrigado no Espírito Santo, mas já fui investigador no Rio de Janeiro e tive o prazer de trabalhar junto com o Daniel. Excelente investigador. Meu querido Adroaldo, obrigado pela sua participação. É sempre um prazer muito grande estar tendo a participação de pessoas tão nobres aqui. Tá bom? O Brignon está falando também da França. Brignon, obrigado pela sua presença, querido. É um prazer muito grande. O pastor Joaquim Carlos está falando do estado do Texas, em Dallas. Meu pastor, meu amigo querido também, muito obrigado pela sua presença. O Itagibe Cabral está participando conosco aqui, meu grande amigo. A Tassiane está falando lá do Paraná, do estado do Paraná. Obrigado, Tassiane. A Sol Moreira também está falando do Paraná com a gente. Obrigado, Sol, pela sua presença. O pastor José Carlos está em Lima, no Peru. Olha, que legal. Obrigado, pastor José Carlos, pela sua audiência aqui com a gente, tá? O pastor Daniel contou aqui para a gente agora o caso do Gastão Martins. Qual foi o motivo da morte? A Solange, ela está perguntando, qual foi o motivo da morte do cantor Gastão Martins? É uma pergunta importante. Eu queria até aproveitar e mandar um abraço para o doutor Adroaldo Lopes, meu amigo, trabalhou comigo aqui no Rio, delegado lá no Espírito Santo, o missionário, o pastor Zé Carlos, também lá de Lima, no Peru, grande amigo. Mas eu queria citar que a nossa vida, eu até lancei um segundo livro agora sobre por que se morre hoje no Brasil. E a morte, ela ocorre por falha comportamental, eu cito nesse livro.
Ou seja, a falha comportamental, ele deixa a pessoa vulnerável. Gastão Martins era um grande cantor, era um grande pastor, porém a investigação demonstrou que existiam falhas comportamentais na vida dele e que culminaram com essa violência que ele sofreu, né? Não me cabe realmente julgá-lo, porém, tudo que acontece na nossa vida, nós podemos fazer reflexões de vida. Eu até costumo dizer que a sociedade hoje pratica várias falhas comportamentais, né? E essas falhas, elas podem nos levar a uma violência dessa tamanha. E o Gastão sofreu essa violência certamente por causa desse fato que ocorreu na sua vida. Eu certamente, ao escrever esse livro, não citei esse fato, até porque não me cabe o direito de julgá-lo, né? E de narrar aqui fatos de natureza pessoal dele que ocorriam. Mas eram fatos realmente graves e que não é normal na vida de um ser humano. E esse fato levou ele a sofrer essa violência. Eu acredito até que Deus colocou essa investigação em minha mão para que ela não sofresse na mão de outro policial, talvez, que não entendesse essa falha comportamental. Eu, com muita tranquilidade, pude solucionar esse fato, pude prender esse rapaz, ele cumpriu a pena dele, já está solto, e eu entendo que a resposta foi dada à sociedade. Está ótimo. A Luciana Cronenberg está assistindo também. O Robinho Magalhães está falando da cidade de Campos do Goitacazes. Obrigado, Robinho, pela tua participação aqui conosco. Gente, olha, você que não conhecia o caso do Gastão Martins, por que ele morreu na época, você que conheceu e tal, tá aí o homem que investigou e elucidou o crime, como foi, como tudo se deu, e ele colocou isso hoje num livro, que daqui a pouco ele vai falar sobre esse livro. Mas eu queria voltar a pedir a você, para que compartilhe essa live, para que ela possa ir a todos os cantos. Nós já estamos na Europa, falando agora com as pessoas, nossos amigos da Europa, da América do Sul, alguns países da América do Sul. Estamos falando lá com o estado de Texas, estamos falando com a Flórida também, a Gisele e a Aninha, nossa filha e neta, estão assistindo aí ao vivo a nossa live. Um beijo para vocês, nossas queridas filhinhas e netinha, filha e neta. Gente, compartilhe essa live e curta as nossas redes sociais. Pastor, o senhor estava me contando sobre um outro caso também, de uma pessoa, de um namorado que enforcou, que matou a namorada. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre isso antes da gente entrar no caso Tim Lopes. Conta um pouquinho como é que foi essa situação. Esse crime aconteceu na Ilha do Governador, mais precisamente ali próximo ao aeroporto, na estrada do Biacanga, onde uma jovem noiva, prestes a se casar, apareceu morta, enforcada com um fio de telefone paralelo. E aquele crime abalou a Ilha do Governador, e eu comecei a investigar aquilo, ouvi a família, e o namorado da vítima era um rapaz acima de qualquer suspeita. A própria família dizia que ele era o filho que eles não tiveram, que eles só possuíam essa filha. Então o pai da menina dizia: esse rapaz chega na minha casa, come do meu pão, deita na minha cama, assiste futebol comigo. E eu via realmente que era difícil fazer qualquer conexão envolvendo aquele noivo. E um determinado dia eu estava na delegacia, pensativo como solucionar aquele fato, e momentos depois uma pessoa bate na porta da minha sala e eu atendo. Ele disse: eu sou investigador da seguradora Itaú de São Paulo, e eu vim ao Rio de Janeiro aqui para saber por que essa menina fez um seguro de 340 mil reais na época, e esse seguro tem um noivo como beneficiário. A partir daquele momento, acendeu a minha luz de investigador, porque realmente era um fato anômalo. Aquela menina possuía um seguro da Sul América no valor de 30 mil, e a gente descobre, através daquele investigador de seguro, que ela tinha feito um seguro tão alto. E dias antes da morte, aquele investigador narrou que naquele mesmo dia havia recebido uma ligação daquele rapaz, e que ele dizia que se ele fosse à delegacia e narrasse aos policiais que ele tinha feito um seguro naquele valor, os policiais iam achar que ele era assassino, mas que ele abria mão daquele seguro para que a sua noiva pudesse viver.
Porém, minutos depois, esse investigador fazendo contato telefônico com esse rapaz e gravando essa conversa, ele disse, mas se você me ajudar a receber esse seguro sem que a polícia saiba, eu te dou R$3.000 na sua mão. E quer dizer, no mesmo momento que ele dizia do valor da vida da noiva, ele queria pagar para que a polícia ignorasse, não soubesse, não tomasse conhecimento daquele seguro. E a partir daí foi feita informação ao delegado, o delegado pediu a prisão ao juiz da Ilha do Governador e nós fomos a Copacabana, onde esse rapaz marcara encontro com o investigador e quando ele entregou os R$3.000, ele foi preso pela nossa equipe e nós já detínhamos um mandado de busca e apreensão e na casa dele, revistando a casa dele debaixo de uma pia, mais precisamente onde se guarda materiais antigos, descartáveis, nós encontramos um pedaço de fio que era semelhante ao fio que foi encontrado em volta do pescoço dela. E esse fio foi provado pelo Instituto de Criminalidade que ele foi seccionado do mesmo pedaço, ou seja, ele cortou um pedaço e enforcou a noiva e deixou um pedaço em casa. Esse pedaço encaixava dentro do próprio fio. Isso foi uma prova objetiva que, ligada ao seguro, gerou a prisão dele. Ele, ouvido e perguntado sobre o seguro de vida, disse que somente falaria em juízo. E perguntado por que o fio foi encontrado na casa dele, também ele respondia que só em juízo. Em juízo ele não esclareceu isso ao juiz, ao magistrado. E no tribunal do júri também ele não esclareceu. E foi condenado por esse crime bárbaro que ele cometeu. E foi um dos crimes que a Ilha do Governador realmente balançou, porque era um crime muito violento, né, de uma menina que estava prestes a se casar e que confiara totalmente nele. Depois nós apuramos que ele fez um seguro e disse, vou fazer um seguro de vida para você me colocando como beneficiário, porque o Rio de Janeiro está muito perigoso. É um absurdo. E quando, daqui a um mês, eu vou fazer um meu e vou colocar você de beneficiária. Ela, coitada, ficou esperando esse seguro e nunca aconteceu, porque o pensamento dele mal já era de destruir aquela menina. Para se beneficiar do seguro, do valor do seguro. Para se beneficiar. Entendi. Olha, quero anunciar aqui o pastor Sérgio Wagner, meu amigo querido. Ele está falando da cidade de Ukiah, do estado da Flórida. Pastor, hoje a live nossa está indo... Eu agradeço, né? Deus é bom, né? Deus é muito bom. Verdade. Pastor Sérgio Wagner, você é meu irmão do coração. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência aqui conosco também, tá? Conhece Raquel Narciso? Raquel Narciso, minha irmã. Tá ligadinha aí com a gente, viu? A Ruth Kessler também é minha prima, tá falando lá de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Beijo, prima. Deus te abençoe. Pastor, eu queria saber o seguinte. O senhor tem duas perguntas que eu vou fazer. Depois eu vou fazer uma agora, que tem uma pessoa que está perguntando aqui, e depois eu vou fazer sobre a investigação com ajuda mediúnica. E o senhor também me contou um caso desse lá que eu gostaria que o senhor falasse aqui. No caso da Marielle, que virou uma notícia mundial e um caso assim que não consegue ainda tomar um rumo. Como é que o senhor explica esse caso, que é um caso tão famoso, e a gente não sabe por que o senhor não pegou esse caso, né? Com certeza não pegou, mas por que está tão difícil ainda de se trabalhar esse caso? Eu cheguei a trabalhar parte desse caso, né? Porque, na verdade, a investigação é um conjunto de investigadores. O caso Marielle, ele tem 30 mil linhas telefônicas quebrado o sigilo. Que isso? Então, é um caso de 29 volumes. Cada volume tem 200 páginas. Então, são quase 6 mil páginas de investigação. Às vezes, a sociedade ouve falar de uma investigação, acha que ela é... Na verdade, a investigação é um livro, que ela conta uma história que tem início, meio e fim. E a polícia tem trabalhado com muito afinco nesse caso. Porém, uma coisa tem que se entender num crime de mando, que para você chegar ao mandante, você depende que o criminoso confesse e diga quem mandou ele matar, ou que ele deixe rastros de contatos entre ele e o mandante. Esse criminoso, o Lessa, que está preso nesse crime, é uma pessoa que eu classifico ele como um psicopata, criminoso, que ele é capaz de
de por qualquer motivo matar uma pessoa. Ele simplesmente não mataria uma pessoa porque alguém mandou. Mas se ele se sentisse menosprezado ou de alguma forma irritado com aquela pessoa, ele seria capaz de praticar. E a polícia já chegou a ele. A prova cabal da participação dele, do outro companheiro dele, os dois naquele carro, o Chevrolet Cobalt prata naquele dia, atacaram a Marielle. Porém, você não pode acusar uma pessoa e não ter a comprovação, a prova objetiva da participação dela. Então, várias pessoas já foram acusadas, tivemos até algumas pessoas iminentes aí do Estado, porém, as provas eram frágeis, e a polícia certamente não pode afirmar com fragilidade quem é o mandante desse crime. Eu acredito que se possa chegar. Reconheço que uma ajuda divina aí seria importante, né? Porque a coisa é difícil, a polícia se desgastou, a sociedade cobra, com Mas, razão. Assim, o mandante desse crime bárbaro, eu lembro, eu estava em casa quando tudo aconteceu, ela era minha colega, vereadora da casa. Então foi um choque para todos nós e um choque bárbaro para todo mundo. E a gente está assim, perplexo porque o caso ele vai passando os dias, os meses, anos e não consegue se elucidar. Quer dizer, a pessoa que montou essa engenharia do crime foi um cara que não é possível. Eliseu, o crime realmente, ele não é uma modalidade tão fácil de investigar. O crime, ele requer detalhes, né? E como eu te falei, esse assassino da Marielle, ele é um ser muito frio e um camarada muito periculoso, camarada mau, capaz de matar por qualquer motivação. Nós não sabemos a motivação que levou ele a praticar esse crime, até porque ele não fala. Ele diz que se reserva o direito de permanecer calado e que ele só vai falar em juízo, e com isso a polícia não consegue dele esse link que chegue ao mandante. A polícia precisa de trabalhar com quebra de sigilos e tentar desvendar isso de outra forma. E as provas que foram geradas foram provas frágeis, né? Nós já sabemos hoje, efetivamente, que ele, o Lessa, é o assassino da Marielle, ele é seu parceiro. Isso nós não temos dúvida. Agora, daí você acusar uma pessoa e praticar uma injustiça, eu acho que a polícia realmente tem que agir com cautela e tem que se chegar, possa ser até que não se chegue à resposta, né? Porque, na verdade, você não pode acusar ninguém injustamente. Mas o trabalho está sendo feito, a polícia tem se desdobrado nisso, como eu falei com você. Aquela prova do veículo, esse Chevrolet Cobalt, por exemplo, a polícia conseguiu verificar quantos Chevrolet Cobalt foram vendidos na fábrica de automóveis e quantos naquela cor vieram para o Rio de Janeiro, para se chegar até o carro que praticou o fato. Então, são investigações altamente científicas, técnicas, e que a sociedade quer respostas rápidas, né? Mas você não pode acusar um inocente. Eu agradeço a Deus porque os crimes que eu tenho trabalhado têm conseguido gerar provas cabais contra o assassino. Alguns até confessam o fato, porque estão diante de provas concretas. Agora, a injustiça realmente, eu prefiro, na dúvida, eu prefiro não acusar, né? Porque é muito triste. Entendi. Olha, a pastora Adélia Lisboa está falando lá do Amapá. Nós temos aqui muitas pessoas assistindo. O pastor Gerson Martins está falando de Santa Cruz. Pastor Isaac Bessa está falando de Peçanha, Minas Gerais. Obrigado, pastor Isaac, pela sua presença aqui conosco, tá? O Adroaldo, amigo delegado, ele está dizendo: essa visibilidade dada ao investigador Daniel é de extrema importância para mostrar à sociedade a relevância da instituição policial civil no contexto da segurança pública. É verdade, Adroaldo, é verdade. E, na verdade, a gente está fazendo uma apologia pelo trabalho sério da Polícia Civil, né? Que é uma polícia de Estado, e a gente tem que reconhecer o trabalho belíssimo e o corpo técnico que compõe a grande instituição. Então, obrigado, querido, pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Tem muita gente, pastor Daniel, assistindo aqui a mensagem conosco.
E eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora, Bispo Wilson Teixeira, da Igreja Metodista da Aliança, em Senador Camará. Bispo Wilson, obrigado pela sua participação. Pastor Paulo Canelas, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, pastor presidente da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Obrigado, pastor, pela sua presença aqui também conosco. Eu queria que o senhor falasse agora, o senhor me contou um caso, antes de nós começarmos a live, que tem pessoas também que tiveram ajuda mediúnica para poder elucidar casos. Conta um pouquinho sobre isso, porque a gente está assistindo, tem gente que está assistindo aqui de todas as religiões, não é só o mundo evangélico que está assistindo, não, católicos, tem espíritas que estão assistindo a gente. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que o senhor enxerga essa coisa, isso já aconteceu, nunca aconteceu, foi só com o senhor, como é que funciona isso? Não, a ajuda divina, eu entendo que há um interesse divino de que a verdade venha à tona. E Deus usa o homem como instrumento, né? Eu já soube de um caso, de um companheiro policial, que ele me chamou e falou: Daniel, você escreveu o livro Como Investigar Crimes com a Ajuda Divina. Eu já desvendei um crime que eu estava na delegacia sem conseguir avançar na investigação. E entrou um cidadão dizendo que ele era espírita, era um pai de santo, e ele falou comigo: você está tentando desvendar um crime assim, 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 você vai em tal local e você cava lá esse terreno, porque eu recebi uma informação espiritual de que o crime estaria sepultado nesse terreno. E ele pegou a equipe e foi para o local e segundo ele me narrou, ele encontrou esse cadáver lá. Eu entendo que o mundo espiritual, ele é um mundo que existe, né? Quem não entende que o mundo espiritual existe, nós vivemos num mundo espiritual, onde ele é regido por espíritos realmente e por matéria. Isso existe. Tanto que nós temos a convicção da fé em Deus, que Deus atua em auxílio à justiça, atua em auxílio ao ser humano. Então eu entendo que é um fato que pode ocorrer. Nós sabemos que a Bíblia diz que o homem pode receber palavra de três formas. Ele pode ouvir uma palavra de Deus, ele pode ouvir uma palavra do próprio homem, e ele pode ouvir uma palavra até de Satanás. Existem pessoas que buscam ajuda da bruxaria para poder se beneficiar dessa revelação, para poder elucidar casos? O senhor já ouviu falar sobre isso? Eu já vi um caso que eu tenho visto muito em delegacia, quando uma família perde um ser querido, e essa família volta à delegacia e diz: vim aqui falar com o senhor, porque eu falei com meu filho, eu falei com a minha esposa, eu falei com o meu neto. Falei: mas falou como? Não, uma pessoa me chamou e disse que meu neto queria falar comigo, e ele falou comigo o seguinte: vovó, se lembra quando a senhora fazia aquele mingauzinho toda noite para mim, que eu chegava em casa, que eu tinha dor de estômago e a senhora cuidava de mim? E essa pessoa entrou em choro convulsivo, porque na verdade esse fato ocorrera. E ela me perguntou: e o que significa isso? E eu respondi ela baseado na Bíblia, que na verdade a Bíblia diz que a profecia, ela pode vir do homem, ela pode vir de Deus, ela pode vir do próprio Satanás. Satanás, ele se transforma em anjo de luz, ele conhece, ele sabe tudo que nós falamos, ele pode nos revelar, né? Então, quer dizer, há esse entendimento, e nós temos que estar muito preparados para interpretar os espíritos, né? Porque o mundo, ele é espiritual. Mas o senhor me contou um caso de alguém que teve essa ajuda e conseguiu elucidar o fato. Elucidou o crime, um companheiro meu de polícia, um só ao longo desses 32 anos, mas me narrou: Daniel, eu cheguei lá no terreno citado por esse homem, e lá cavei e encontrei os restos mortais daquela pessoa. Realmente era um crime que já tinha tempo, que não era desvendado, e isso me chamou a atenção. Ele até me questionou na época. Eu falei: rapaz, eu entendo que o mundo é espiritual, agora nós temos que entender da forma que esse recado foi dado a você, né? A Bíblia diz que Deus usa até o ímpio. Deus pode ter usado esse homem para trazer essa resposta à polícia. Eu até costumo dizer que na minha investigação eu uso as ciências auxiliares. Já houve caso, por exemplo, de eu interrogar um preso e ele não confessar o fato, e eu pegar a Bíblia e dizer: que livro é esse? Ele falou: é a palavra de Deus. Eu digo: põe a sua mão aqui em cima e diz que você não cometeu esse crime. E ele caiu em choro convulsivo e falou: eu não posso fazer isso porque eu sou o assassino.
Então a gente chama isso de ciências auxiliares, né? A psicologia, o próprio evangelho, a palavra de Deus, a própria família. Um filho, às vezes, consegue chegar naquele momento na delegacia, olhar para o pai preso ali algemado, e o pai, com base em ver aquele filho, ele confessa toda a prática criminosa. Então, quer dizer, o ser humano, ele é um ser sensível, e você tem que entender como tocar na sensibilidade dele. Tem camarada que é mais duro, mas você consegue ali fazer esse trabalho, e isso tem dado grande sucesso de você conseguir desvendar aquele mistério, porque, na verdade, eu costumo dizer que, quando é praticado um crime, a polícia tem que, através daquele laudo pericial de um perito que chega no local, descrever o que aconteceu com aquele cadáver, e depois você tem que descobrir por que aquele cadáver estava ali, de que forma ele chegou ali, quem produziu aquela morte. Então, quer dizer, são respostas que vão vir no inquérito policial. Olha, aqui, o Júnior Ivan, conhece? Júnior Ivan está dizendo o seguinte: Ivan Batista, sou pastor e policial civil, autor do livro Investigações Policiais em Rituais Macabros. Eu não conheço, mas eu já ouvi comentário e creio que existe o mundo espiritual, realmente, como eu falei, ele existe. Eu já desvendei crimes que ocorreram, inclusive, através de magia negra, né? Mataram um rapaz que ele queria fazer um descarrego espiritual, e ele acabou indo parar num centro espírita, e ali fizeram vários sacrifícios com ele, ele acabou morrendo. E depois alguém dissolve esse corpo num local de pedras, de cachoeira, e ali nós encontramos o corpo. Fomos à família, e a família disse: não, ele, na verdade, ele está frequentando um ambiente aí, e lá ele está fazendo uma limpeza espiritual. E nós, ao chegarmos naquele ambiente espiritual, o perito, através do luminol, descobriu que havia marcas de sangue ali, e através disso foi feita a conexão, e se desvendou que ele sofreu uma violência quando ele fazia essa limpeza espiritual, entre aspas, aí chamada, e todas as pessoas envolvidas naquele sacrifício foram presas realmente. Eu denominei até esse crime como um crime ligado à área religiosa, porque não deixa de ser uma religiosidade que estava sendo pregada ali e que gerou essa morte. Poxa, seria muito legal, muito interessante. Eu gostei assim do título desse livro, e normalmente o livro ele é atraído pela capa, né, e pelo título. Deve ser experiências muito interessantes desse pastor Ivan Batista. É um prazer, querido. Depois entra em contato com a gente, deixa uma mensagem no nosso privado, para que a gente possa também, de repente, ter esse tipo de conversa aqui conosco. Tia Maria está dizendo que está assistindo aqui, está ligadinha conosco. Um beijo, tia Maria. Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência aqui conosco. A Luzimar Rangel também, esposa do nosso falecido avô Rangel. Deus te abençoe, querida. Pastor Romualdo Júnior, pastor presidente da Assembleia de Deus do Galeão, está assistindo, ligadinho aqui conosco. Pastor Romualdo, obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Izinha também, a católica, mas amiga do coração, uma pessoa extremamente espetacular. Obrigado, Izinha. Olha, o Eduardo Fernandes da Paz, ele está dizendo assim, ele está perguntando assim para você. Em algum momento, fase do inquérito policial, com o seu posicionamento cristão, houve reconhecimento ou ironia de algum colega de trabalho ou mesmo do delegado? Não, nunca houve não, e pelo contrário, até os policiais até se surpreendem às vezes com uma solução de crimes atribuídos primeiro ao grande trabalho, à perspicácia, e em segundo plano eu classifico aí a ajuda divina, porque os policiais creem nisso também, né? Os policiais não são totalmente não tolidos. São avessos a essa situação. Não, até porque o policial entende que o mundo espiritual ele caminha, né? Nós temos o mundo espiritual caminhando junto com o mundo material. E eu tenho visto isso aí em vários casos, né? Pela própria cidade. Nós tivemos um caso agora, há um ano atrás, em que eu vou narrar para vocês aqui, mas um caso, não escrevi no livro, mas foi um caso de uma mulher que foi assassinada e ao chegarmos na casa daquela mulher, encontramos ela morta, a faca, e ao lado dela tinha um telefone escrito numa folha de papel. E alguém verificou aquele telefone e descobriu que
pertencia a uma pessoa que morava ali perto. E ao chegar na casa, essa pessoa estava com uma camisa toda chapiscada de sangue. E ao ser abordado, imediatamente ele confessou o crime. Alguém perguntou, por que você matou essa mulher? Ele falou, não sei. Eu estava conversando com ela pela madrugada, e sobre assuntos espirituais, e uma voz veio e falou no meu ouvido, mata ela. E eu falei, como matar? Ele falou, vai na cozinha, pega uma faca e mata ela. Ele foi, pegou a faca e matou a mulher. Que isso? E eu entendi efetivamente ali que o mundo espiritual ele existe. E ele move hoje essa sociedade, né? É uma sociedade realmente que se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que o mundo jaz no maligno. E, na verdade, o derramamento de sangue é uma tarefa demoníaca, porque uma sociedade em que há derramamento de sangue, ela é uma sociedade amaldiçoada, né? Eu até falo no meu livro que os policiais que se insurgem a matar, a destruir criminosos, eles acabam vivendo uma vida de maldição também. Eu conheci policiais que nem capim nascia na vida dele, na casa deles. Ou seja, nós não fomos preparados para matar ninguém, nós fomos preparados para afastar da sociedade os criminosos, até que eles se arrependam dos seus pecados e que paguem seus crimes, né? Para que a gente possa viver uma sociedade em paz. Agora, o ser humano está sempre praticando ilícito, ele está sempre praticando maldade, o ser humano já é mal de natureza. A Bíblia diz que o ser humano, o homem é nu, é miserável. E essa miserabilidade realmente acompanha desde lá do pecado, né? E nós temos tentado solucionar esses conflitos aí da sociedade, a divisão de homicídio está aí, a polícia civil toda trabalhando, mas tem hora que você tem que botar um saco de gelo na cabeça, porque você não consegue solucionar tudo. Existem crimes que a gente nota que são altamente difíceis e que às vezes ele é desvendado por facilidade. Eu chamo até de ajuda divina. Eu tenho uma pergunta aqui da Andréa Novaes que eu vou fazer já já, mas eu queria registrar a presença aqui do Uzias Mocotó, ex-prefeito de São João de Meriti, está aqui ligadinho com a gente. Obrigado, Uzias, nosso prefeito querido, obrigado pelo teu carinho e a sua audiência aqui conosco, tá bom? Marlon também está assistindo lá de... Pastor Daniel, Marlon Vasconcelos está assistindo lá de Orlando também a nossa live. Já viu que a gente está indo longe pra caramba, né? Muito legal, muito obrigado. Marlon, querido, um beijo no coração, obrigado pela sua audiência aqui, tá bom? Quem está assistindo também com a gente é o pastor Roberto Bittencourt, ele é presidente da Academia Teológica de Letras do Brasil. Está ligadinho com a gente aqui. Doutor Roberto, obrigado pelo seu carinho, nosso chanceler maior. Beijo no coração, Deus te abençoe. E eu quero mais uma vez, você está vendo como os assuntos são importantes, o tema é importante, e você pode levar esse assunto longe, se você compartilhar essa live, compartilha. Faça com que ela chegue às pessoas que precisam ver, que precisam assistir, que precisam conhecer o tema, conhecer os assuntos, tá bom? Compartilhe essa live e siga as nossas redes sociais aí, no Instagram e no Facebook. A Andréa Novaes, pastor, ela está perguntando o seguinte: tem crimes perfeitos ou são crimes negligenciados ou mal investigados quando não solucionados? Eu entendo que há as duas coisas, né? Eu costumo dizer que há policiais e policiais. Primeiro que o local do crime é um local que ele deve ser preservado. No Brasil nós temos uma prática de não respeitar o local do crime. Então, o local de crime todo mundo entra, todo mundo pisa, todo mundo causa dificuldade e a polícia depende daquele local para fazer um bom trabalho, né? Ainda tem um policial que é um pouco, ele é esforçado, mas ele não é tão esforçado quanto deveria ser. E tudo isso é um somatório de forças, né? Porque, na verdade, você pode ter o computador, você pode ter a tecnologia, mas você depende do homem. É o homem que tem que ir lá no local, levantar os fatos, traduzir aquilo numa informação ao delegado, motivar o delegado, para que o delegado possa motivar o Ministério Público e que o Ministério Público possa motivar o juiz e, ao final, que esse elemento seja levado a júri popular ou a um julgamento por um juiz singular. Então, tudo isso é um conjunto de fatores. Toda vez que esse conjunto depende do homem, ele depende do esforço
pessoal dessa pessoa, ou um conjunto, não é muita gente, investigação não é muita gente, não é 10, 20 pessoas, às vezes são 2 investigadores, 3 no máximo, fazendo aquele trabalho de formiguinha, de coletar aqueles elementos, trazer isso através de uma informação e colocar isso para a autoridade policial. Eu tenho feito esse trabalho com muito carinho, eu tenho 32 anos de polícia, sou professor de homicídio da Academia de Polícia, e pasmem vocês, não existe um policial que possa me suceder nessa área de investigação para dar aula, na área pedagógica. Sou professor do Exército, sou professor da Polícia Militar, e faltam pessoas, porque os jovens hoje eles são muito imediatistas, eles já querem entrar para a polícia e imediatamente se colocarem na condição de professor. Na verdade, você tem toda uma escola a passar, né? Eu até costumo dizer que para você formar um policial, você depende de 20 anos, para que ele possa entender de tudo, entender de estelionato, entender de fraudes, entender de crimes, entender de roubo de veículo, entender de entorpecente, entender de meio ambiente. E esse conjunto de coisas é que vai fazer que esse policial tenha uma estrutura sólida. Outra frase que eu criei no meu segundo livro, eu digo que hoje o que institui a minha vida hoje é Deus, a família e o direito. Ou seja, você precisa desse tripé. Então, a família estruturada é importante, porque você tem a segurança, né? O direito também te dá a segurança de você respeitar o direito do outro, quando o seu direito termina ou quando o seu direito inicia. Isso tudo são conjuntos. Não dá para você pegar um policial recém-formado e dizer que ele já vai estar pronto. Não, ele vai ter dificuldades sérias. Ok. Pastor Daniel, deixa eu registrar aqui a presença de mais algumas pessoas que estão assistindo conosco. E tem o Júlio César Laino. Ele está dizendo aqui, Pastor Júlio César, anuncia, por gentileza, na minha presença, na verdade, eu, Eliseu Kessler, eu vou estar no Congresso de Homens da IEPOL, no dia 6 de novembro, é sábado agora, a partir das 9 horas da manhã. É um congresso que vai estar de homens, congresso de líderes de homens da IEPOL. Então, pastor, manda para mim o endereço para que eu possa divulgar aqui nas nossas redes sociais esse congresso, porque eu vou estar pregando lá no dia, vou estar dando uma palavra e pregando para a glória do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Quero registrar a presença também do nosso querido Leno Maia. Leno Maia, meu amigo, meu produtor musical, eu acabei virando cantor, já era compositor desde juventude, de adolescência, mas virei cantor agora há pouco tempo e ele está nos produzindo de forma excepcional. Leno, obrigado, está falando lá de Ohio, obrigado pela sua presença, um beijo na sua família, Deus te abençoe. Tem muita gente nos assistindo aqui, a Leila, do tio Antônio, também está nos assistindo, a Laurinha, o Ricardo Silva, pastor Terranai, prazer, querido, ter você conosco aqui, está assistindo aqui, ligadinho conosco. A Joelma Rossini. Tem muita gente. Olha, gente, não deixa de compartilhar essa live. Por favor, não deixa de compartilhar, porque é ela que faz com que pessoas entrem em contato conosco depois, dando testemunho daquilo que foi agraciada, foi abençoada através desse trabalho, através dos debates que nós promovemos aqui, tá bom? Então, isso é de grande relevância. Eu já vou conversar aqui com o pastor sobre o caso Tim Lopes, que foi um caso que teve uma repercussão também muito grande no mundo jornalístico, no Brasil todo, no mundo todo. Teve realmente uma repercussão gigantesca e foi exatamente o nosso querido pastor Daniel que conseguiu elucidar esse caso, tá? Mas eu quero continuar registrando aqui a presença de muitos amigos aqui. O Jacques Soares está dizendo aqui, eu devo muito ao pastor Daniel, toco na Igreja Assembleia de Deus em Padre Miguel, por intermédio dele. Prazer, Jacques, querido, Deus te abençoe. Paulo Kessler está assistindo do Rio Grande do Sul também, lá de São Leopoldo. Obrigado, Paulo, pela tua presença aqui conosco. É uma honra muito grande saber que a nossa live ela está em todos os estados brasileiros praticamente e também extrapolando aí as barreiras nacionais. Estamos indo para a Europa, estamos indo para os Estados Unidos e é muito legal, é muito bom ter a sua participação aqui conosco, tá bom?
Então, por favor, compartilhe essa live, nos dê a honra da sua presença. E, pastor Júlio, me manda aí o endereço da igreja para que eu possa divulgar aqui o Congresso de Homens da IEPOL, que vai acontecer agora no dia 6, às 9 horas da manhã, tá bom? Pastor, agora eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre o caso Tim Lopes, que teve uma repercussão gigantesca também mundial, e Deus, através da sua misericórdia, colocou o senhor no caso e o senhor conseguiu elucidar. Como tudo aconteceu com o jornalista Tim Lopes? A investigação do caso Tim Lopes é uma investigação que me deu muita satisfação trabalhar, porque a sociedade dependia de uma resposta. Apesar de eu ter ficado muito magoado na época, até com a própria Rede Globo Televisão, porque a Rede Globo, a princípio, ela noticiou que um repórter havia sido morto quando filmava um baile funk onde menores se prostituíam e havia consumo de drogas. A investigação, ela materializa tudo o que aconteceu no local do crime. E eu, na época, era chefe de investigação da 22ª Delegacia na Penha, e comecei a fazer essa materialização, ouvindo pessoas envolvidas, e concluí que Tim Lopes jamais tinha ido ao baile funk. Ou seja, a Rede Globo trouxe essa notícia que jamais foi comprovada. E esse fato demonstrava que o Tim Lopes, após ter feito a primeira feira das drogas ali na favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, ele foi agraciado com o Prêmio ESSO pela Rede Globo. E a Rede Globo propagou essa premiação dele na televisão e fez dessa entrega desse prêmio uma entrega pública, divulgando quem era Tim Lopes. Ou seja, Tim Lopes, que era um repórter, que ele filmava o tráfico, filmava caminhoneiros, fazia filme até, na época ele fez um filme de policiais rodoviários que pediam propina. Tudo isso que ele fazia, ele nunca mostrava a sua face. E a Rede Globo levou a face dele publicamente. E ele volta novamente à Vila Cruzeiro para fazer imagem de traficante. E não entendia ele que a Vila Cruzeiro faz parte de um comando de 16 favelas, que todas elas eram subordinadas a Elias Maluco. E ali ele acabou sendo detido por um criminoso, e que, revistado, encontraram uma microcâmera e levaram ele à presença do Elias. E lá estava Elias, Ratinho, Zeu e Xuxa. O Ratinho fora um que fora preso anteriormente na Feira das Drogas, vendendo drogas. E ali a morte dele foi decretada pelo Ratinho. Ele sofreu muitas violências e acabou perdendo a sua vida ali de forma altamente violenta. Foi cortado seu corpo, foi sepultado, e 24 horas depois, a Rede Globo chega um advogado comunicando o desaparecimento de Tim Lopes. E eu imediatamente iniciei, às 11h30 o advogado estava na delegacia, ao 12h42 nós já estávamos no alto morro, coletando os primeiros indícios de que um repórter havia sido morto, sepultado, e ali a investigação veio tomando rumo, até que nós conseguimos chegar aos restos mortais de Tim Lopes, que estava sepultado, através do exame de DNA, porque realmente as partes do corpo eram muito pequenas, mas conseguimos comprovar que se tratava do Tim Lopes, e foi feito esse sepultamento. Eu, na época, até fui afastado em canal de televisão internacional, fui matéria até na CNN, porque entenderam que eu fiz um relatório que eu culpava o Tim Lopes pela morte. Na verdade, eu não culpei Tim Lopes pela morte, eu dizia no meu relatório, como tem no meu site, o professordanielgomes.com, um relatório de Tim Lopes na íntegra lá, mostrando que, na verdade, ele jamais deveria, após ter sido agraciado com o Prêmio ESSO, voltar ao mesmo reduto do tráfico de droga para fazer imagens de traficantes armados e vendendo droga. E esse foi o grande erro do Tim Lopes, mas eu acredito que ele praticou isso, induzido pela Rede Globo Televisão, a fazer essas matérias perigosas e que somente colocam em risco a vida do repórter. E ele, para sobreviver, ele dependia disso, né? Ele era um repórter que ele somente era utilizado em matérias perigosas. Uma vez até uma repórter me perguntou, o Tim Lopes era o maior repórter da Rede Globo. Eu digo, mas por que a Globo nunca mandou ele entregar o prêmio lá nos Estados Unidos, o Oscar?
porque ele só usava Tim Lopes como bucha de canhão. O Tim Lopes era o cara que o navio estava afundando, ele entrava no navio e afundava junto com o navio para mostrar como era naufragar um navio. E isso foi um preço que ele pagou, um preço alto, né? Sou amigo do filho dele, já participei de um filme do Tim Lopes. O filho dele entende a sua importância nesse caso? Entende, do pai dele? O Bruno Lopes é meu amigo, me chamou e falou assim, ó, eu não posso discordar da Globo, porque quem pagou o filme foi a Globo. Mas eu compreendo que realmente o fato foi gerado por uma falta de cuidado, né? No mínimo, falta de cuidado. Porque é igual o policial ele tem que ser prudente, ele não pode ir a qualquer ambiente. Da mesma forma, um repórter, ele tem que fazer as suas matérias, mas ele não pode ficar vulnerável, ele não pode correr risco dessa forma. Então, isso realmente foi um fato que marcou muito a minha carreira, porque foi desvendado, eu fui elogiado pela Justiça, tenho elogios do Ministério Público, mas eu me senti realmente ludibriado pela Rede Globo, que ela saiu com essa história do baile funk, e, na verdade, essa história não foi comprovada, porque a investigação, assim, o relatou e comprovou. Entendi. Isso o senhor carrega, tanto esse quanto os outros, o senhor carrega no seu currículo profissional, e a gente vai falar já do seu livro, porque nós queremos saber e queremos que os nossos telespectadores possam adquirir até o seu livro. O senhor vai dar o número de telefone de como eles podem adquirir, tá bom? O Eduardo Vendramel, ele está dizendo: parabéns, meu caro Daniel, sua história é um exemplo de paixão pela carreira policial. Forte abraço. Tá aí pessoas aí participando com a gente ao vivo. Yurie Lázaro, a professora Yurie foi minha professora quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, ou seja, faz mais de 40 anos. E está ligadinha com a gente aqui. Professora Yurie, professora de inglês, um beijo no seu coração. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho aqui conosco também, tá bom? Pastor, fala um pouquinho sobre o seu livro, o primeiro livro que o senhor escreveu. Meu primeiro livro Mostra aqui para essa câmera, por favor. É o Como Investigar Crimes com a Ajuda Divina. Tá esse livro aqui que me deu muito prazer. Esse livro tem mais de 30 casos solucionados, dentre eles o caso Tim Lopes, o caso Renato do Poço, que também foi o secretário de governo de Guapimirim. Sim. Foi um dos crimes também que abalou a sociedade do município de Guapimirim. E nós conseguimos também, certamente, quando eu falo nós, eu e uma equipe de policiais, né? Mas com muito afinco, com trabalho diuturno, chegar à resposta. Esse livro é um livro que mostra realmente a grande ajuda que eu reputo até hoje, de que Deus dá ao homem, né? Quando a gente se coloca na condição de fazer justiça, Deus está sempre pronto a nos auxiliar. Agora, ultimamente, eu lancei o Manual de Homicídio, que é esse segundo livro. Esse livro eu digo por que se morre hoje no Brasil vítima de crime, né? É um livro que ele demonstra que a sociedade perdeu os seus princípios éticos, morais, espirituais. Estamos vendo uma sociedade corrompida, uma sociedade que não soluciona seus conflitos sem o crime de morte. E isso tem abalado essa sociedade. Eu digo até que no passado morria negro, pobre e pessoas humildes. E agora não, agora a morte tem gerado pessoas de bem, sociedade. E isso, a divisão de homicídio lá na Barra da Tijuca tem se desdobrado. São efetivamente quase 200 policiais para desvendar esses crimes, né? Mas nós temos visto aí as próprias mulheres sofrendo ação, né? De maridos, de homens, que destroem a vida das mulheres aí. Então, isso é grave, isso demonstra o que essa sociedade tem passado, uma sociedade hipócrita, que, na verdade, é uma sociedade que utiliza de drogas, né? Você vê aí que as bocas de fumo estão repletas de pessoas utilizando drogas, e isso gera um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é visto na prática de crimes, né? É visto outra coisa também, os casamentos desfeitos, tudo isso geram conflitos de interesse.
E os conflitos são resolvidos à bala por uma sociedade totalmente desequilibrada, né? Não vou dizer que todos estejam assim, mas a polícia tem consciência disso. E se você passar 24 horas na divisão de homicídio lá na Barra, você vai ver que, na verdade, os crimes são praticados por motivos banais, né? Coisas que qualquer pessoa solucionaria isso através de conversação, mas que acabam gerando crimes. Olha, eu quero aqui incentivar você a comprar esse livro, está aqui na minha mão. Como Desvendar Crimes com a Ajuda Divina, por Daniel Gomes. É um livro espetacular, mais de 200 páginas, experiências, comprovações, matérias de jornal, uma série de coisas que ele conta aqui, de diversos crimes que foram desvendados por ele. Então, é um homem sério, é um pastor sério, é um policial, é um comissário da Polícia Civil, de uma instituição nobre do nosso Estado, na verdade, do nosso país. E ele está aqui, se propondo a fazer com que essas experiências cheguem às suas mãos. Esse é o primeiro livro, Como Desvendar Crimes com a Ajuda Divina. E o segundo livro é esse aqui, Manual de Homicídio, também escrito por ele. Aqui é toda uma técnica, todo um ritual de que ele dá elencando os crimes e os homicídios, né? Então ele conta a sua história aqui, ele conta tudo como fazer, é um manual. Então você que deseja adquirir um desses 2 livros que estão aqui na minha mão, qual é o telefone, pastor, que eles podem falar? Através do meu site hoje, a pessoa consegue contato comigo, inclusive tem meu telefone, tem o contato, e eu encaminho esse livro até via correio. Meu site é o www.professordanielgomes.com. www.professordanielgomes.com. É fácil, então. www.professordanielgomes.com. Eu queria até aproveitar e mandar um abraço para o doutor Eduardo Vendramel, é um delegado de polícia de São Paulo. Oh, meu Deus do céu, ó, que legal. Amigo, é um homem que eu já tive o prazer de estar lá em São Paulo, eles já estiveram no Rio aqui também. O doutor Domingos, que foi chefe da Polícia de São Paulo, são autoridades muito respeitáveis e que nos apoiam, né? Porque, na verdade, o investigador ele é muito frágil, mas ele depende justamente desse apoio de agentes de autoridades policiais, né? E até de governantes, porque, na verdade, como diz aquela frase, ruim com a polícia é pior sem ela. Então, nós precisamos de policiais especializados, nós precisamos de operadores do direito, nós precisamos de homens que tenham um compromisso, inclusive, com a própria divindade, né? Porque o homem que teme a Deus, ele é prudente, ele respeita a vida, ele cuida do seu semelhante, ele se preocupa com a sua sociedade. É o que nós temos feito. Bom, você entendeu? Para adquirir o livro, que as pessoas estão perguntando aqui, como adquirir o seu livro. Então, www.professordanielgomes.com. Lá no site tem o telefone de onde você pode adquirir esses 2 livros, tá bom? São livros espetaculares, maravilhosos, eu acho que vale a pena você tê-los. Eu tenho-os aqui em minha biblioteca. O Marco Antônio, ele é um advogado, está falando lá de Campinas, São Paulo também, tá bom? A pastora Lindaura está nos assistindo também ao vivo, presidente da UFECOM, é a União Feminina da Convenção da Confraderge, está ligadinha aqui com a gente. Gente, olha, eu quero já de antemão te agradecer muito pela sua audiência aqui conosco, dizer que na semana que vem eu estarei recebendo aqui o quarteto Vozes da Majestade. Gente, vocês não têm noção de como esses 4 cantam. É uma coisa espetacular, fabulosa. Vale a pena assistir esse quarteto. Vocês que são pastores, estão nos assistindo de tudo que é lugar aí do Brasil, olha, vale a pena você assistir. Quarteto Vozes da Majestade vai estar conosco na próxima quarta-feira. E nós temos lives com temas maravilhosos, em que sempre vem um convidado diferente, que nós estamos abordando assuntos polêmicos, bons, inteligentes e que venha elucidar você. Você já compartilhou essa live? Compartilha, faça ele chegar longe, tá bom? Olha, muito obrigado, quero passar as suas palavras de consideração final para que nós possamos então encerrar esse programa tão gostoso que a gente faz. É uma pena a gente terminar, mas a gente precisa terminar. Então, por favor, suas palavras.
finais. Eu queria agradecer o vereador Eliseu Kerley essa oportunidade. Eu gosto muito de narrar a sociedade, dialogar com essa sociedade, que eu entendo que é importante que a polícia, que a justiça tenha diálogo com essa sociedade, que a gente possa tentar melhorar a nossa estadia nessa terra, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que o homem pudesse viver em paz. Infelizmente, o homem vive nessa crise, tentando um destruir o outro, as mulheres sendo atacadas, as crianças, às vezes, sendo atingidas por disparos de fuzil. Então, na verdade, nós vivemos uma catástrofe. Mas a minha fé é de que a gente possa melhorar essa sociedade, O Evangelho é a verdade que liberta. O Evangelho tem trabalhado no sentido de a gente melhorar essa geração. E o livro, na verdade, é um grito de alguém que diz: eu estou aqui, olha aqui o que eu escrevi. É um filho que você escreve. Eu estive nos Estados Unidos, também tem fotos minhas aí nos Estados Unidos, visitando a polícia americana, e me deu muito prazer, porque um dos livros fala sobre a questão de desvendar crimes com a ajuda divina. O outro fala sobre o manual de homicídio. Um é mais técnico, o outro é um livro mais espiritual. Ambos coadunam com a realidade do momento que nós vivemos, e isso tem me dado muito prazer, tem me agradado muito. Eu acho que eu não esperava de ir tão longe na polícia, de conseguir chegar a esse momento, mas Deus tem sido comigo, tem sido com a minha família, e eu agradeço a Ele por tudo que acontece, meus companheiros, homens que colaboram para que essa sociedade possa melhorar, e que a sociedade também possa refazer seus pensamentos, possa entender que a paz realmente é a melhor coisa que existe para que a gente possa viver. Eu agradeço. Olha, eu quero de coração agradecer a sua participação, pedir perdão a você, porque foram muitas, mas muitas perguntas que a gente não consegue ler todas. É uma coisa que a gente vai passando o dedo e é pergunta atrás de pergunta, e muita gente assistindo, mas muita gente mesmo do Brasil inteiro. E eu quero, assim, agradecer de coração pela sua participação, te pedir perdão por essa situação de nós não podermos estar lendo todas ao mesmo tempo, porque realmente é muito difícil, porque é um programa ao vivo, é dinâmico, mas vai estar aí a live à sua disposição, a hora que você quiser assistir, pode assistir e compartilha. Pode mandar para o meu site a pergunta. Isso, pode mandar pergunta para o site dele também, www.professordanielgomes.com. Tá bom? Lá você vai saber como adquirir os 2 livros dele. Tá bom, gente? Semana que vem, Quarteto Vozes da Majestade vai estar aqui conosco, vou estar entrevistando e eles vão cantar ao vivo aqui, tocando e cantando ao vivo, e a capela também. É um quarteto espetacular, você vai se maravilhar com aquilo que vocês vão assistir, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e te guarde durante essa semana. Um beijo no coração.